E um estudo apresentado neste ano no Congresso Internacional sobre Obesidade em São Paulo mostrou que metade dos adultos brasileiros estarão obesos até 2044. Outros 27% estarão vivendo com sobrepeso. Para se ter uma ideia, atualmente 34% são obesos e 22% têm sobrepeso. Para falar mais sobre o assunto, convidamos a médica endocrinologista, a doutora Stephanie Candiotto. Olá, doutora, muito obrigado pela sua presença aqui no Jornal Regional. Seja bem-vinda. Olá, boa tarde, muito obrigada. Esse assunto é extremamente relevante. Obrigada pelo convite. A gente que agradece a sua presença. Doutora, a pesquisa leva em conta as tendências atuais, né? Podemos afirmar que o principal motivo são os hábitos alimentares? Bem, os hábitos alimentares, eles têm uma influência diretamente no ganho de peso, principalmente o aumento do consumo de alimentos ultraprocessados, pois são alimentos que são de fácil acesso, eles têm baixo custo, porém são alimentos pobres em nutrientes, ricos em gorduras, açúcares e sódio. Mas vale a lembrança que não é somente o hábito alimentar que gera o ganho de peso. A gente precisa ter em mente que tanto a qualidade do sono, o gerenciamento do estresse, o intestino, enfim, existem muitas variantes que influenciam também nesse processo. Doutora, tem a questão genética também, é certo isso? É certo. O fator genético, ele influencia bastante a questão do ganho de peso. Então, a gente sabe que existem pessoas que elas têm uma predisposição a terem um acúmulo de gordura e uma dificuldade maior em perder peso. Mas vale a ressalva que o fator genético, ele não significa necessariamente que você precisa desenvolver a obesidade. Então, os hábitos de vida, o ambiente, eles moldam muito mais o contexto do surgimento da obesidade do que apenas os fatores genéticos puramente ditos. Bom, doutora, e de que forma a endocrinologia ela pode ajudar na perda do peso? Os hormônios desregulados, eles interferem muito? Sim, a questão hormonal, então, ela é bem importante nós rastrearmos nos pacientes que sofrem com a doença obesidade, principalmente os distúrbios de tireoide, o hormônio insulina, o hormônio cortisol. Então, claro que dentro de parâmetros adequados de avaliação, são muito importantes. E o mais importante hoje é nós termos em mente que a obesidade ela é uma doença crônica, há ferramentas para tratamento, desde ferramentas de estilo de vida e também um arsenal terapêutico que hoje permite, sim, que nós tenhamos sucesso no tratamento dos pacientes com obesidade. Então, o tratamento medicamentoso, ele faz parte. Então, é bastante importante a gente desmistificar e fazer uso correto quando a indicação for adequada. Doutora, existem várias doenças que estão relacionadas à obesidade, né? Quais são as principais? Bem, existem mais de 200 doenças vinculadas à obesidade. Tudo isso? Tudo isso. As mais comuns são doenças cardiovasculares, as doenças relacionadas também à questão do diabetes, hipertensão, gordura no fígado, a questão da saúde mental, como depressão, ansiedade e até alguns tipos de cânceres são sim vinculados à obesidade. Agora, é possível prevenir a obesidade? A gente falou sobre alimentos ultraprocessados, né? A gente quer uma coisa mais rápida. Antigamente a gente comia, né, a nossa hortinha ali em casa, hoje em dia a gente vai no mercado, quer comer uma coisa muito rápida. Como que a gente consegue prevenir a obesidade? Bem, o mais importante é nós termos em mente que a prevenção ela inicia desde a infância. Então, os nossos hábitos eles são espelhos para os nossos filhos. Então, hoje o mais importante é focar principalmente em voltar a fazer mais alimentos em casa, no cozinhar em casa, privilegiar alimentos saudáveis, incentivar a prática de exercício físico desde a infância, a gente buscar ter uma boa qualidade de sono, um bom gerenciamento do estresse e, principalmente, buscar ajuda se nós estamos tendo dificuldade com essas questões. Quando acontece de a gente ver que a ansiedade a gente acaba, né, descontando nos alimentos, né? Se a pessoa vê que ela está comendo muito, é bom, ela deve procurar o médico. Sim, existe um conceito chamado comer emocional. Eu estou falando isso porque eu, de vez em quando eu estou meio
meio ansioso, eu vou para o prato e comida. Sim, é bastante comum na realidade. Então, o comer emocional é quando nós comemos as nossas emoções. Então, quando nós estamos felizes, quando estamos tristes, entediados, então o alimento ele perde a conotação de nutrição. Ele acaba sendo consumido como uma sensação de conforto, de alívio, ou a questão do merecimento. Então, realmente, assim, essa questão emocional, ela influencia muito e a gente vê que é bastante prevalente nos pacientes que sofrem com a obesidade. Então, a dica mais importante é ter uma vida saudável, doutora, fazer exercícios, praticar exercícios, né? E, é claro, sempre em busca, né? O tabagismo também faz muito mal, né? Faz, e é importante, assim, se nós estamos encontrando dificuldade nessa questão de manter os bons hábitos, é saber que sim, você deve procurar ajuda, você não deve ter vergonha. A obesidade, ela não tem nada a ver com a questão de força de vontade, que às vezes a gente acaba simplificando. Tá gordo por que é, né? E na verdade é muito mais profundo, ela é uma doença multifatorial. Então é você encontrar um profissional que você se identifica, você procurar ajuda nessa jornada, né? Então, assim, normalmente a gente costuma dizer o tratamento é multidisciplinar, então, desde das nutris, o profissional de educação física, os psicólogos, os médicos, então, precisa do engajamento de todos esses profissionais para ajudar os pacientes nessa jornada do emagrecimento e busca de qualidade de vida. Doutora Stephanie, muito obrigado pelas suas informações muito importantes para quem está acompanhando o Jornal Regional. Muito obrigado pela sua presença aqui no JR. Muito obrigada, eu que agradeço.